Boa tarde, pessoal. A gente está aqui na Dalmobile Barão de Stuttgart com uma convidada muito especial. E antes de tudo, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que parou com seus afazeres para prestar atenção aqui na nossa primeira live. O tema de hoje é a aplicabilidade do produto no mercado com Joane Ximenes. A Joane é especialista na área de saúde e hoje o nosso tema vai abordar justamente essa linha. Eu vou falar um pouquinho com quem é a Joane para vocês, tá? Como é muita coisa, eu vou ter que ler. Joane Ximenes, arquiteta e urbanista, formada pela Universidade de Fortaleza há mais de 10 anos, possui graduação em Master em Arquitetura de Hospitais, Clínicas e Laboratórios. Cursou Engenharia e Manutenção Hospitalar. Atua como arquiteta de edifícios de saúde, lida com a manutenção do Hemóce, que é o Hemocentro do Estado do Ceará. Foi premiada pela Casa Cor Ceará 2014, onde também já atuou como expositora nas mostras de 2015 e 2016. No período de março de 2020 até hoje, ela atuou principalmente na linha de frente no combate à Covid-19, no time de profissionais multidisciplinares, reestruturando o Hospital Estadual Leonardo da Vinci, que é uma referência no combate a doenças. Hoje, desenvolve projetos no seu escritório e faz atendimentos online. Além disso, ela é linda e veio aqui para dar uma Barão de Estúdio para doar um pouco do seu tempo para nós, meros mortais. Joane, você pode contar para a gente um pouco da sua experiência com esse trabalho no Leonardo da Vinci? Val, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui partilhando um pouquinho dessa experiência com vocês. Que, sem dúvida nenhuma, foi uma oportunidade muito grande poder participar desse período de transição dentro de uma unidade de saúde, em que a gente tinha um perfil de unidade de atendimento particular e passamos a entregar em 12 meses, num trabalho com a equipe de mais de 850 profissionais envolvidos. No final das contas, a gente conseguiu entregar um serviço de mais de 350 leitos permanentes para o SUS. Então, a gente sai de um perfil privado para entregar um hospital de perfil público, E isso envolve um trabalho muito grandioso, porque não é um trabalho num período comum. Ele se tornou um movimento num período de guerra em que todo mundo está vivendo muitas transições, E que mostrou ainda mais a necessidade do profissional de arquitetura dentro desse serviço. E tenho muito orgulho disso, afinal de contas, no estado nós somos 4.700 profissionais de arquitetura, mas na linha de frente, dentro de uma unidade SUS, éramos poucos. Alguns, na sua maior proatividade, estavam nos escritórios, dando staff para o Estado, desenvolvendo projetos, pensando na rede, num trabalho muito mais macro, mas de forma ativa, Éramos poucos que estávamos ali. E me sinto escolhida. Você estava na brigada de frente mesmo, porque de fato eu estava ali como soldado, usando as mesmas roupas, a mesma roupa do médico, a mesma roupa do enfermeiro, a mesma roupa do profissional de serviços gerais, do psicólogo, do diretor, e todo mundo trabalhando junto, desenvolvendo várias atividades que não só aquela pela qual ele havia sido contratado, mas era um trabalho que, no final das contas, o que mais motivava era pensar que a gente estava salvando vidas. A gente, infelizmente, nem sempre está preparado para ganhar. Muitas vezes a gente também perde, Mas a gente se condiciona e teve essa oportunidade, eu acho que eu agarrei com unhas e dentes e entendi ainda mais a razão da minha formação ter finalizado numa especialização de arquitetura hospitalar, Entendendo ainda mais a necessidade de humanizar os espaços, de entender a ambiência, a importância do quanto esse espaço recupera, não só o paciente, mas também o profissional que está ali trabalhando, que dá maior atenção ao doente
e que se ele está num ambiente qualificado, com um material adequado, com uma cadeira numa posição melhor, com iluminação estruturada, né, com iluminação natural favorecendo, ele vai conseguir trabalhar melhor, produzir melhor e recuperar aquele paciente mais rápido. Porque você dá um plantão de 12 horas, tem um repouso de 4 horas ali, intermitentes, é exaustivo, né? Eu passei a descobrir que eu sou capaz de dar um plantão, né? E como um arquiteto dá plantão? Como é que ele trabalha? Era exatamente aí uma coisa que eu não conseguia entender. Eu assistindo a televisão, muitas vezes eu te via na televisão, eu falava, onde é que a Joane se enquadra naquele momento? E para mim era interessante, porque eu não conhecia essa especialização na arquitetura. Leiga, como eu acho muitas pessoas por aí também acham. Então, assim, eu admirava, cheguei a falar isso para você algumas vezes. É uma honra, um orgulho saber que você estava ali, cuidando de pessoas. Você me falou que teve casos assim, de afeição, né, que você adquiriu com algumas pessoas. Tem pacientes que a gente acompanhava alta, e aí eu questionava, você sabe qual é a minha profissão? E ele dizia, você é psicóloga? Você é assistente social? E eu dizia, não, eu sou arquiteta. Aí ele dizia, mas o que é que um arquiteto faz no hospital? Aí eu dizia, tá vendo aquele quadro? Tá vendo esse piso? Tá vendo a cortina que a gente ajeitou? A porta que foi colocada nesse local? A cadeira? Então tudo isso foi especificado por um profissional de arquitetura. E aí não é um profissional. A gente sempre trabalha, para trabalhar numa unidade dessa, você não trabalha sozinho. Você trabalha com um suporte muito grande, você envolve serviços de patrimônio, setor de hotelaria, setor de compras. O setor de manutenção, ele na verdade, ele é pequeno, mas ele é de uma responsabilidade tamanha. Porque ele faz a preservação do imóvel, ele faz com que a gente faça o prédio conseguir ter uma vida mais longa, né? A preservação das unidades de saúde. Então, assim, não é qualquer material que atende, né, uma unidade dessa. E aí não envolve só o hospital, aí a gente vai falar de clínicas, de laboratórios, né, de postos de saúde, de clínicas de odontologia. E aí sim a gente consegue estar agregando com muita facilidade o produto que a Dalmobile está oferecendo. Me diz uma coisa, a sua especialidade aqui, principalmente na área de saúde, você faz muito projeto para clínicas, para consultórios, não é isso? Onde é que a gente realmente entra para você, especialista em arquitetura na área de saúde? Esse é o nome que a gente fala mesmo? Arquitetura da saúde. Arquitetura da saúde. Nesse momento, na verdade, a gente estando em pandemia, a gente não pode esquecer que a prevenção, ela é o melhor remédio. E falando da prevenção, a gente fala muito de higienização das mãos, uso de álcool, não esquecer máscara, distanciamento social. E quando a gente traz isso para a nossa residência, quando a gente traz isso para uma clínica, a gente também não pode esquecer que a gente está tendo que fazer sempre a higienização dessas áreas. E fazer a higienização das áreas e não utilizar água, sabão ou álcool, a gente acredita que a gente não fez essa higienização. Então, fazendo a higienização de forma permanente, com maior frequência, em alguns equipamentos, em alguns mobiliários em casa, a gente vai acabar tendo algum dano e uma resistência menor. A Dalmobile, ela traz um diferencial potencial que é a cola PUR nos seus acabamentos de MDF. Gente, a gente está com a garota propaganda, vocês estão vendo? Mas é isso mesmo. Mas por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa, com maior frequência, estar fazendo essa higienização das superfícies, né? Não só num guarda-roupa, numa bancada, mas a gente precisa estar trabalhando a higienização frequente, tirando as sujidades, evitando áreas porosas, né? Então, para uma clínica, isso é imprescindível. O fluxo, a rotatividade que a gente precisa fazer dessa higienização, como tem muita gente entrando e saindo, isso tem que acontecer com maior frequência, né? Pessoal, ela falou em higienização, vou fazer uma parte aqui, porque um dos diferenciais da Dalmobile é essa peça, na verdade não é uma peça. Isso é um MDF e aqui eu tenho uma fita de borda, certo? Esta fita de borda, da maioria das empresas,
ela é colada com uma cola normal. A Dalmobile, ela usa em toda a linha dela a cola PUR. O que é uma cola PUR? É uma cola que ela faz a fundição entre o MDF e a própria fita. Ela faz uma aderência numa temperatura muito alta que ela consegue fazer essa vedação total. Para que isso serve? Para que ela não penetre água ou as intempéries, como você me disse, né? A intempérie. Temperatura muito quente, muita umidade. Quando essa peça não possui essa capacitação, ela simplesmente começa a abrir. Então é realmente uma peça que você pode usar numa clínica, né? Sim, com certeza. Ainda tem mais, né? E Além tem disso, mais. tem mais. Além disso, a gente tem também o fundo dos armários, que a gente trabalha com fundos de proteção antifungicidas, né? Então a gente não tem problema de ter fundos sendo proliferados dentro do mobiliário. E isso é um diferencial da Dalmobile, que vem com garantia de fábrica. Então a gente não pode esquecer disso quando a gente está falando de saúde. Não da garantia, mas evitando a proliferação dos fungos, né, que sem dúvida nenhuma vai estar acarretando aí vários tipos de doença. Joane, quando você vai fazer um projeto de ambientação, qual é o seu ponto de partida quando você vai criar um projeto de uma clínica, por exemplo? A gente precisa entender fluxo, a gente precisa entender o perfil de atendimento do cliente, né? Qual a especificidade que ele vai estar abordando, se é uma clínica odontológica, se é uma clínica de otorrino, se é uma clínica que vai fazer cirurgias plásticas, se é uma clínica de dermatologia. Então tudo isso tem especificidade, tem normas específicas. Não é meramente descarte, dependendo delas, a gente não faz um descarte de lixo, de resíduos comum, precisa se trabalhar isso também. Então, se for uma aplicação desses serviços em clínicas, vai trazer um layout diferenciado, que precisa pensar na retirada e no remanejamento desse lixo, no fluxo de entrada e saída das pessoas, do paciente e do que sai o lixo, né? Aí a gente vai pensar na identidade visual posterior para estar atrelando as cores da identidade visual dentro desse projeto. Então tudo isso está dentro do conceito que a gente precisa estar conversando no primeiro briefing de reunião com o cliente. Entendi. Então, quer dizer, quando eu vou montar uma clínica, por exemplo, minha clínica é de estética. Eu faço um projeto com um arquiteto e normalmente o que acontece? O arquiteto me deixa livre para que eu possa levar esse projeto para qualquer lugar, para qualquer marcenaria e fazer esse projeto. Então quer dizer que eu tenho que tomar um cuidado, inclusive com o arquiteto e com o produto que eu vou levar para essa clínica, é isso que estamos vendo? Normalmente eu tenho vários colegas que atuam desenvolvendo esses projetos e fico sempre aberta para conversar com eles, porque eu entendo que o tempo que eu estou atuando no mercado, na área da saúde, me traz muitas vezes uma facilidade maior de compreensão da exigência desses fluxos, né? E fico sempre aberta para discutir e expor essas diferenças, porque quem está dentro consegue conversar com quem usa o serviço de uma forma mais limpa, né? O canal de comunicação fica mais fácil. Então esse serviço ele precisa estar bem, é um desenho que tem que estar bem definido. Eu não posso meramente pegar um projeto e entregar para o marceneiro executar porque é numa clínica e ponto. Ele precisa ter uma análise maior. Eu já hoje consigo auxiliar colegas que estão desenvolvendo projetos no Cariri, em São Paulo, em Salvador, e tudo via online. A gente recebe o projeto, faz uma análise prévia, às vezes até antes de projetos irem para a vigilância sanitária, porque às vezes eles têm dificuldade até mesmo de aprovar o projeto na vigilância. A gente vê o projeto antes de ir para a vigilância, vê se a vigilância vai aprovar, se tem alguma, porque eles não têm a compreensão das nomenclaturas. Coisas que às vezes estão tão próximas da minha realidade que a gente não tem noção de que já faz a compreensão direta, né? Então, assim, esse é um dos serviços que a gente também já oferece e que precisa de fato dessa especificidade, precisa que seja compreendido por esses profissionais que estão no mercado, que estão chegando, que tem esse diferencial. Então precisa conhecer o diferencial da linha de quem vai atuar com a medicina. A gente está falando de saúde o tempo todo e eu acho que nesse momento isso precisa ser mais fortalecido em virtude do momento de pandemia que a gente está passando.
né? As pessoas vão acabar procurando mais as clínicas. Hoje elas já procuram com atendimento agendado. Daqui a pouco esse fluxo vai voltar a ser normalizado, mas normalizado com uma outra realidade. Até que tudo se normalize, a gente ainda vai levar alguns anos. E até lá, com certeza, a gente não vai poder esperar e nem continuar construindo de forma aleatória. As coisas vão precisar ter um pouquinho mais de prudência, né? De exigência, para que a gente, enquanto usuário, possa ter mais segurança. Então, eu não posso simplesmente pegar uma cadeira dessa porosa e jogar numa clínica e esquecer porque eu vendi, porque eu achei bonita. Eu preciso entender que ela vai precisar ser mais higienizada. Eu não posso só comercializar sem pensar na responsabilidade social que eu vou estar causando para as pessoas que vão estar utilizando aquele imobiliário. Então nós também temos essa responsabilidade de criar cada vez mais produtos que atendam essa necessidade, é isso? Exatamente. Só fazendo uma parte. Antigamente a gente entrava num laboratório, numa clínica, e eles normalmente eram brancos, com um balcão bem pálido, e você entrava e fazia uma consulta ou um exame. Hoje não, hoje você já entra num laboratório, numa clínica, cada vez mais elas estão mais bonitas, elas estão mais aconchegantes, mais receptivas. Isso é uma tendência mesmo? Isso é o que vai acontecer daqui para frente? A gente trabalha muito hoje em hospitais, pensando em hospitais de futuro, pensando na saúde para o futuro, como entendendo que o espaço na saúde, ele é um ambiente de cura, né? E que as cores também vão estar interferindo nisso. E nessa não vou dizer, seria pegada, nessa pegada, nessa vibe, a gente não tem como desassociar, falar do hospital do futuro e não falar de hotelaria. Porque hoje a gente pensa muito em estar espelhando o hospital com o que a gente vê num hall de hotel. Por quê? Porque eu não preciso chegar no hospital e saber que eu estou indo me internar. Eu posso me sentir eu posso ter outra sensação, uma outra atmosfera quando eu entro no hospital e tem uma realidade já diferenciada no hall de entrada. Eu já não preciso sentir que eu estou entrando no hospital. Logo no primeiro momento eu posso ter uma outra sensação. Eu preciso causar essas sensações através de elementos verdes dentro das unidades, trabalhando biofilia, trabalhando jardim vertical, trabalhando hortas terapêuticas, né? A gente pode estar trabalhando com terapias sustentáveis, com materiais recicláveis para os pacientes que estão em internação. Isso já acontece aí por todo o Brasil, a gente já tem aí na Rede Sara muitos hospitais que trabalham com isso, que tem áreas verdes com pé direitos altos. Né? E aí a gente não tem como não referenciar, falar do Lelé, que é um arquiteto nosso brasileiro que traz aí hospitais que falam sim da sustentabilidade, que falam de estruturas que são com ventilação natural, com iluminação natural e qualificando os espaços cada vez mais. Então são projetos que são extremamente adaptáveis e que estão no nosso país aí afora, qualificando muito a saúde e levando isso o mundo afora. É um orgulho pra gente, quem não conhece tem que ir atrás de conhecer. Se não passou, pelo menos pesquisa na internet, porque vale a pena. A gente já olha e já duvida que esteja no hospital. E essa é a nossa proposta, é para isso que a gente tem que estudar e que a gente não pode parar. Porque quando a gente entra nesse universo hospitalar, na verdade a gente vê que ele é tão complexo, ele é tão macro, que quem é picado pelo bichinho se dá conta de que o que a gente faz ajuda a salvar vidas. Porque às vezes o simples olhar para um lugar agradável, eu lembro de uma história que uma pessoa falava que tinham 2 pacientes e um dos pacientes todos os dias pedia para o outro olhar a janela, não sei se você sabe essa história, para ver como é que estava o clima lá fora. Aí todo dia ele falava, hoje está chovendo, hoje está sol, hoje está nublado. E todos os dias, um deles era cego, tá? E o outro paciente via isso para ele. Até que um dia, esse paciente que estava vendo a janela para o outro todos os dias, morreu. E aí chegou a enfermeira na sala, e a enfermeira chegou para ele e falou assim,
você pode olhar na janela como é que está o que tem lá fora? Eu falo assim, mas como é que eu vou poder olhar na janela se eu tenho um paredão aqui na frente? E aí assim, você vê que no momento que um dos pacientes estava humanizando o ambiente para o outro, ele estava se sentindo muito mais confortável no período que ele estava lá. Eu acho essa história bem bonita, eu acho que ela lembra um pouco o que você está falando. Me lembrei agora dessa história. Eu acho ela muito fascinante por causa disso, a humanização, o cuidado que a gente tem que ter com o paciente mesmo, né? Isso vai na gestão, sabe, Val? Isso fala muito que se eu tenho um paciente que tem um tempo de internação menor, ele vai gerar um custo para o hospital menor ainda. Então, se eu preciso, enquanto gestor, pensar que o hospital tem que rodar, eu tenho que ter mais pacientes para poder eu ter mais lucro, então eu preciso que aquele paciente ele se recupere mais rápido. Como fazer aquele paciente recuperar mais rápido? Vai adiantar eu ter apenas uma boa equipe? Vai adiantar eu ter apenas uma linha de equipamento de ponta? Vai adiantar eu ter apenas um mobiliário o mais bonito possível? Não, tudo isso tem que estar harmonizado, tudo isso tem que ser conversado. E isso tem que estar estruturado desde lá do início. Quando o edifício vai sendo idealizado. Então, projeto de hospital, projeto de clínica, você não constrói do dia para a noite, você não fala disso em 2, 3 meses e a edificação está pronta. Móveis para guardar coisas, né? Você coloca móveis que ele tem outra função além de armazenamento, de apoio. Exatamente. Isso é bem interessante. Me diz uma coisa, além do que você já utiliza na Dalmobile, o que você acha que a gente tem de diferencial que você pode levar isso para uma clínica ou para um consultório? A gente tem algumas linhas da Dalmobile que a gente pode trabalhar falando de estética, né? Trabalhando mais harmonia, trabalhando mais a humanização. A gente tem a linha da Vertigo, que trabalha com ripados, que normalmente são aplicados hoje como tendência já em planos, né? Em superfícies planas, para trabalhar painéis, divisores, biombos, portas de interligação de ambiente, como a gente tem essa aplicação aqui nesse divisor. Mas o diferencial da Dalmobile é trabalhar exatamente esse ripado vértico em linhas orgânicas. Então você pode estar fazendo divisão de ambientes com curvas, né? E que sejam de grandes extensões que vão estar ali harmonizando mais o ambiente, né? Essa é um dos diferenciais da Dalmobile. A gente tem também trazendo para um mercado que eu posso também estar aplicando em clínicas, tem a linha URB, que traz essa pegada mais industrial, que são esses metalons, que aí a gente vai ter 3 colorações que a gente pode estar aplicando no mínimo. Eu sei que a gente tem o preto, tem o rosé. Preto, rosé, dourado, prata, a cor que você quiser. Então, a gente tem várias opções para estar aplicando. Uma clínica kids. Dá pra gente pensar em brincar bastante. A Dalmobile pensa mesmo. E o interessante que eu acho lá da Dalmobile que é uma das coisas que mais me encanta, eles querem ouvir o que você está precisando. O que o mercado está precisando, o que aquele arquiteto está precisando. A gente tem um canal direto com a fábrica que a gente liga e fala, olha, o mercado está precisando de tal coisa. Eles vão estudar, vão colocar o pessoal de engenharia, eles correm atrás para atender a necessidade de vocês. Eu acho isso maravilhoso. Realmente eu sou suspeita, tá, gente? Eu sou daqui. Mas assim, é uma coisa que realmente me encanta. Joana, me diz mais um detalhe. A gente te encontrou, e na primeira vez que você veio aqui, você se encantou com a loja porque eu gosto de plantas. Você falou em biofilia, né? A biofilia na área de saúde é possível? Totalmente. Porque eu entendi, até tem pouco tempo, que eu não poderia ter plantas em consultórios, em clínicas. Isso é mito? Bom, dependendo da localização que eu vou estar aplicando essa vegetação, a legislação não libera. Eu não devo estar utilizando uma planta natural que tenha adubo dentro de uma área de coleta de sangue. Entendi.
Eu não devo colocar uma planta com água que eu não vou estar fazendo a troca dentro de uma recepção que fica esquecida. Aí envolve quem? A manutenção. A manutenção que é onde você é. Que é onde eu entro. Que é a especialização. Isso. Então a gente precisa definir os pontos específicos. Consultório, eu posso? Posso. Se eu tiver uma manutenção de estar fazendo aquela troca, eu posso estar utilizando. Eu devo utilizar em área de consultório, que eu vou fazer troca de curativo? Não. Porque eu posso gerar alguma proliferação de inseto ou alguma coisa desse tipo. Então não devo. Nesse caso, a gente substitui a planta natural por uma planta artificial. Mas eu continuo humanizando com um ponto de cor, um ponto de luz, que é o verde, que a gente sabe o quanto valoriza o ambiente, né? Então, podemos utilizar o verde sim, o verde é terapêutico. Inclusive, a gente está trabalhando numa clínica agora, que a gente está fazendo essa proposta de inserção do verde com a troca dessa energia com os próprios pacientes, né? Então, isso é de extrema importância e a gente pode estar usufruindo sim, precisando apenas de uma análise para não fazer a aplicação no local errado, né? Entendi. É porque assim, eu estou te perguntando muitas coisas como leiga mesmo, né? Como uma admiradora e assim, nos últimos tempos eu tenho me preocupado mais. Eu acho que esse momento de pandemia fez a gente fazer uma reflexão muito grande nos nossos valores. Qual é o valor principal para mim hoje? Com certeza, se alguém me perguntar, é a família. A família passou a ser um bem tão precioso, porque há bem pouco tempo a gente podia falar, abraçar, a gente podia estar perto de todo mundo, e hoje a gente tem que se limitar a poucas pessoas. Graças a Deus eu já estou vacinada, mas assim, me dá uma dor no coração saber que meu filho, meu marido não estão aí. Isso me deixa realmente muito, como se diz, triste. Eu sou feliz pela vacinação e triste por causa da ausência dele. Meu marido está trabalhando em sistema em casa. Home office. Home office, sim. Meu marido está trabalhando em sistema de home office. E a gente percebeu que neste momento houve uma procura muito grande de clientes precisando de um ambiente dentro de casa para o trabalho home office. Para você, o que aconteceu nesse setor? O que você pode falar para a gente? Para mim, essa realidade está chegando, né? Eu estou começando a me desligar mais da saúde de forma direta. Eu estou saindo um pouco da linha de frente e começando a voltar às atividades de visita à obra, porque foram 365 dias intensos dentro de uma unidade de saúde. Eu já tinha tido essa experiência anteriormente, mas nesse momento foram 365 dias na pandemia. Então, eu estou vendo de fora agora, mas percebendo bem o quanto valoriza, o quanto as residências precisaram ser qualificadas para estar recebendo o serviço de home office das pessoas, né? Para que as pessoas pudessem ter um ambiente mais aconchegante, procurando sim se identificar naquele espaço, procurando ter um cantinho para chamar de seu, fora daquele mundo. Ser produtivo, né? Também, para poder né? encontrar, conseguir fazer a produção do seu trabalho, né? Então, muitas pessoas passaram a trabalhar trazendo mais verde para dentro de casa. Também foi um mercado que não perdeu, foi um mercado que está em ascensão. As pessoas estão produzindo cada vez mais áreas verdes dentro de casa, fazendo mais cada vez o seu cultivo, né? Cuidando de um bichinho que muitas vezes não tinham. Hoje tem muita gente já adotando também um bichinho, para de alguma forma terapêutica estar trabalhando o mental de forma diferente, porque eu acho que a gente precisa sempre estar aprendendo alguma coisa, ainda que seja no mundo de algum outro serviço, né? Além da conectividade também, que a gente agora tem que estar muito ligada com todo mundo agora, pelo WhatsApp, né? Pela internet, batendo os papos e trocando ideias, trocando e causando encontros desse, né? Encontros desse. Se a gente pode se encontrar dessa forma, essa é a maneira que a gente tem e que a gente precisa cada vez mais valorizar, né? E estruturar a nossa casa para estar
tendo esses acessos mais fáceis. Um dos diferenciais da Dalmobile também é isso, é trabalhar sobre uma linha que tem a tecnologia ao alcance da gente com um acabamento simples, delicado, que é a linha Tecno, né? Que traz aí as tomadas embutidas, que ficam escondidas dentro das bancadas e que trazem a conectividade de forma não só de tomadas, mas também de entradas USBs, para que a gente possa estar sempre mais perto, né? E ter o visual bem limpo, né? E fica o visual... É muito difícil, pô, fica terrível dentro de casa, horrível, gente. Quem que já não passou por isso, né? Você tem que fazer uma adaptação de uma coisa que não era comum, e hoje a gente já está pensando nisso também. Pessoal, nós estamos chegando ao fim, pelo jeito nosso tempo está quase acabando, né? A gente tem quantos minutos? Terminar. Temos bem meia pouco hora. tempo. Gente, a gente pretende trazer vários outros convidados com temas o mais abrangentes possível. Gostaríamos da compreensão de vocês por estarmos usando máscara, mas é óbvio que vocês sabem o motivo, né? Mas a minha até que está muito bonita. E assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu amo conversar com a Joane. É sempre muito prazeroso. Ela é uma apaixonada pelo nosso produto, pela utilização que ele tem para ela também, né? Então, assim, a gente realmente agradece, viu, Joane? Eu que sou só gratidão pela oportunidade de estar aqui, abrindo essa série de lives que a gente vem aí à frente. Nós teremos várias outras lives. Eu não vou prometer, assim, de prazo exato, mas se a gente conseguir a cada 15 dias trazer alguma coisa interessante, um tema, a gente vai passar para vocês e dê sugestão também, viu, gente? Eu queria mandar beijo para todo mundo que está aí, que assistiu, que perdeu seu tempo conosco. Na verdade, não foi uma perda de tempo, porque eu acho que é super engrandecedor ouvir tudo que você falou. É um baita de um exemplo. Gente, beijo e eu espero encontrar com cada um de vocês em breve.